Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre as dificuldades que as crianças e adolescentes enfrentam para aprender na escola. E você confere também a programação do mês do folclore aqui no estado. Você sabe quais as dificuldades de aprendizagem que seu filho encontra na escola? Muitos pais não sabem e também não entendem quais problemas as crianças e adolescentes enfrentam para aprender. Para explicar como os pais devem se comportar diante dessa situação, eu converso agora com a neuropsicóloga e psicóloga clínica Giovana Chaves. Giovana, existe uma tese que diz que ninguém nasce sabendo, mas também ninguém nasce burro. Isso é certo? O dia a dia da vida faz a gente aprender coisas, valores, conceitos, e a escola, ela abre essa porta, ela abre essa condição para que a gente aprenda. Com relação, então, às dificuldades, alguns alunos se destacam pela inteligência, pelas notas, outros justamente pelo contrário. Por quê? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem acontecer por vários motivos. Ou eu posso nascer com um transtorno, ou eu posso adquirir isso através de uma condição de uma escola onde a forma acadêmica não foi eficiente, então eu posso adquirir essa dificuldade, ou essa dificuldade também ela pode se desenvolver ao longo de um processo a partir de uma situação emocional que essa criança venha sofrer na idade escolar. O que, por exemplo? Por exemplo, uma perda de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, o nascimento de um irmão, uma mudança, até uma mudança de escola, que aparentemente é algo tão simples, mas a criança ela pode sofrer com isso. O próprio bullying na escola também contribui para que a criança ela não queira mais estudar, que ela tenha aversão de voltar para a escola. Então ela passa a ter determinados comportamentos, até psicossomáticos, como por exemplo, ela não dorme direito, ela pode vomitar, ela pode voltar a fazer xixi na cama. E aí ela não vai querer ir para a escola, porque ela vai se sentir constrangida. E isso vai refletir nas notas, isso vai refletir no aprendizado. Esses conceitos podem ser aplicados no adolescente? Também, principalmente, porque o adolescente, na fase da adolescência, é uma fase onde vários hormônios, onde muitas mudanças hormonais acontecem e onde existe a fase do questionamento. Então, o adolescente, ele também vai passar por isso. Agora, se ele tem um transtorno, se ele tem alguma dificuldade desde criança, que pode ser observado pelos pais, até mesmo antes de entrar na escola, na adolescência isso vai piorar muito. Agora, quando isso é meio desequilibrado, às vezes uma nota boa, às vezes uma nota ruim, às vezes um interesse maior, às vezes um interesse menor, às vezes uma preocupação de mudar de escola, depois não é mais isso. Pode melhorar a nota? Pode melhorar, sempre pode melhorar. É preciso que a gente consiga identificar o que está causando a nota baixa. Tá? Então, assim, se é uma questão emocional, essa questão emocional pode ser resolvida. Ou se é um transtorno, como uma dislexia, uma descalculia, um déficit de atenção. Então, isso pode estar causando a nota baixa. Ou pode ser simplesmente uma resistência à escola, que é uma questão também emocional ou opositora, porque a criança ou adolescente, ele desafia. Então, isso também pode acontecer. A disponibilidade da tecnologia, jogos eletrônicos, tablets, telefone celular, pode tirar o foco? Podem, né? Pode. Tem muita coisa. Pode, porque assim, se a criança ela não tem uma regra, se o adolescente não tem uma regra de hora de acordar, hora de refeições, horas da escola, a hora da alimentação, a hora de estudar e fica com o tablet o tempo todo, então ele vai ter problema na escola. Eu tenho casos no consultório de crianças que elas não conseguem estudar, mas elas passam o dia inteiro no tablet. Então, em vez de ser um aliado... São inteligentes, muito, mas não aplica a inteligência não, no... E aí dá preguiça, começa a não achar interessante o livro, porque o joguinho é mais interessante. Então, há uma troca, mas aí isso daí também vai muito da rotina escolar, da rotina familiar. Então, a família precisa estabelecer horários para tudo, inclusive para o tablet. Como é que começa a disciplina no lar?
Começa colocando regras, colocando valores, colocando princípios, metas, responsabilidades. Mesmo criança pequena, ela precisa ter as atividades da vida diária ou da vida doméstica, a criança precisa ter em casa alguma responsabilidade. E que a gente pode pensar assim, que isso é uma questão só da escola e não é. Por exemplo, uma criança que acorda de manhã e não tira o prato da mesa, vai pedir uma água em vez dela mesma e pegar água. Então tem algumas coisas na vida diária, não sabe pentear o próprio cabelo, não consegue escolher uma roupa. Então essa autonomia, ela acaba refletindo no dia a dia da escola. Mas essas mudanças aplicadas podem mudar também o processo cognitivo, o menino, o adolescente ou a criança melhorar a nota a partir daí? Não necessariamente a partir daí. Como eu te falei, para identificar a dificuldade escolar, é preciso a gente identificar por exclusão, porque não existe um exame clínico que determine que eu tenho uma descalculia, uma disgrafia, uma dislexia, ou mesmo um TDAH. Eu preciso excluir. Então, se eu não tenho um problema emocional que esteja causando essa dificuldade escolar, aí sim eu posso identificar dessa forma. Agora, numa mesma casa, 2, 3, às vezes 4 ou mais, cada um tem um processo pela sua singularidade, individualidade, sim. Né? Mas a disciplina está colocada, da família tem a disciplina para todos. Isso. Né? O que explica o rendimento de cada um? A estrutura emocional. Cada criança, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, vivendo no mesmo ambiente escolar, ela vai reagir de acordo com aquilo que é aprendido, daquilo que é passado para ela. Então, uma tem uma estrutura emocional de um jeito, outra tem uma estrutura emocional de outro. Então, ela vai refletir isso na escola. Então, é a estrutura emocional de cada um. Não necessariamente uma regra que serve para o primeiro filho que deu certo no segundo ou no terceiro. Não necessariamente. E por exemplo, de geração, isso é passado, DNA, geração para geração? A questão da dificuldade de aprendizagem, sim. Normalmente, assim, por exemplo, uma dislexia, ela tem origem genética, mas desde que seja diagnosticado como dislexia e não um problema emocional que dificultou uma dificuldade de aprendizagem, que aí é passageiro, não é um transtorno, é uma dificuldade. É isso que a gente faz, essa diferença entre o transtorno e a dificuldade de aprendizagem, que ela pode ser momentânea, ela pode fazer parte de um período da vida. Então, na amnésia, a senhora vai eliminando Isso. O primeiro os problemas, né? Exatamente. O primeiro contato com os pais, a gente acaba sabendo como é que foi a gestação, como é a dinâmica familiar, como que ele é na escola, quais são os gostos dele, qual que ele também não gosta. E no atendimento a gente vai fazendo isso, aplicando testes, fazendo avaliações, até fechar um diagnóstico que pode ser ou não de dificuldade de aprendizagem e propor um tratamento, um procedimento que venha melhorar isso. Então, vamos dizer assim, a senhora já afirmou, quando é que é possível, é indicado o uso de medicamento? A medicação ela é indicada no caso, por exemplo, TDAH, que é um caso já diagnosticado. Normalmente o neurologista indica para que a criança tenha um pouco mais de concentração. Tá? Mas a medicação sem o procedimento terapêutico, ela só é uma medicação. É preciso que haja procedimento terapêutico para que a criança possa se perceber com as dificuldades e até tentar superá-las. A medicação sozinha, ela não vai funcionar. Como às vezes o tratamento terapêutico sem medicação também não funciona. Às vezes a família não quer indicar ou dizer para o filho, o futuro paciente, ou o paciente atual, de que ele tem aquele problema que ele precisa cooperar. Exatamente. Porque às vezes, sabe, a família, ela demora muito a entender que existe um problema. Então, esse problema, quando ele explode, como eu falo, na adolescência, ele já começou bem atrás, na fase da infância. E a família, ela fica, não é isso, isso vai melhorar, isso não é bem assim, meu filho não tem problemas. Então, assim, existe uma negação. Quanto mais tarde eu perceber que meu filho tem um problema e eu procurar ajuda, mais fácil será para resolver, né? Então... Isso pode ser escondido, inclusive da família, pela irresponsabilidade, a não observação, ou não poder tratar, ou não entender o tratamento, ou até mesmo porque a família identifica, pai e mãe, de que o garoto ou a garota não é
não lhe falta inteligência, lhe falta interesse. Existe essa confusão também, sabe? Assim, muitos casos de, por exemplo, dislexia que chega no consultório, não é dislexia, é preguiça de estudar. Muitos casos de TDAH, que muitos pais até já dizem, chegam com esse diagnóstico fechado, às vezes a gente pergunta quem foi que fechou e eles nem sabem, eles mesmos falam isso. Não é TDAH, é falta de educação, falta do não, falta do limite, que acaba refletindo na escola. Porque existe uma coisa muito importante. Hoje as crianças, elas sentem bastante falta da família, existe uma correria muito grande. Então as crianças acabam na escola refletindo o quê? Eu vou chamar a atenção. Então, algumas das dificuldades de aprendizagem, elas são camufladas com falta de limite, com a preguiça. Mas como a criança, ela tende a chamar a atenção, se ela tiver algum problema, o pai vai prestar atenção nela, a mãe vai prestar atenção. Entendeu? Então, é por isso que às vezes é confundido uma coisa com outra. Quando a criança vai bem na escola, geralmente as famílias tratam melhor. Ou abrem mais a mão para os pedidos, as solicitações. Observação, nada teórico. Sim. Também pode acontecer o contrário. A criança, para chamar a atenção, começa a transgredir. Exato. Começa a ter uma nota baixa, começa a ter um comportamento não adequado, exatamente para que os pais a percebam, né? E essa falta de percepção pode levar ao consultório. Pode. Mas, no caso, não é a criança que precisa de tratamento. Muito interessante você falar isso, porque assim, a questão emocional, a criança, na verdade, ela reflete, ela está reagindo ao ambiente do qual ela não está suportando. Então, ela acaba tendo esse tipo de comportamento. Muitos dos casos, a gente precisa também acompanhar a família. E, às vezes, até indicar um tratamento paralelo dos pais com outro psicólogo, com outro acompanhamento terapêutico que vem ajudar no processo. Porque geralmente quando elas chegam e são crianças, elas não têm autonomia, né? Não, elas são levadas pelos pais. Exatamente. Às vezes pela tia, às vezes pela avó. Não, geralmente diz, não tenho tempo. Pô, se você não tem tempo de levar o seu filho no consultório para tratar um problema assim, qual é o tempo que você tem? Exato. Essa falta, eu não tenho tempo, é o que eu mais escuto. E quando a gente faz anamnese, por exemplo, com a questão de dificuldades de aprendizagem, a gente vê que com 6, 7 anos a criança já tem uma memória deficitária, ela já troca letras, ela tem uma ingenuidade excessiva, ela tem uma agressividade também. E lá na adolescência é que tudo isso explode, aí os pais falam assim, eu não aguento esse filho, eu não aguento esse menino, ele está dando trabalho na escola, mas ele está dando trabalho faz tempo. Mas essa coisa do falta de tempo realmente existe. As famílias estão trabalhando mais, estão deixando o filho mais na escola, no fim de semana tem trabalho, às vezes tem pós-graduação, às vezes tem o bolo que tem que fazer, tem o bico que tem que ser feito. Pois é, mas acontece assim, a vida está mais corrida, a gente precisa de mais, digamos assim, para sobreviver, porque existe uma insegurança tremenda, mas uma coisa se chama qualidade do momento. Então, a gente não precisa ter muitos momentos, nós podemos ter poucos momentos com qualidade. Então, aquele momento que eu tenho com meu filho, eu posso fazer uma programação do meu filho. Mas o que acontece? O pai está em casa, a mãe está em casa, está no celular, o filho vai falar, peraí, deixa eu resolver uma coisa. Então, assim, ou quando sai, vai fazer programa de adulto, não vai fazer o programa de criança. Eu costumo falar sempre para quem eu acompanho, existe programas de adulto, existe programas de criança, existe programa para família. Então, esses momentos, eles não precisam ser muitos, eles precisam ter qualidade. E eu acho que isso que está faltando, essa qualidade. Aliás, o fim de semana demora 7 dias, né? Tempo bastante. E as férias escolares também, parece, né? Mas tem gente que fica louco para acabar as férias, né? Bom, Giovana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as atividades que vão celebrar o mês do folclore aqui no estado.